Eu queria fazer o encaminhamento contrário à proposta de consultada ao plenário. Porque, vejam bem, decidir sobre a pertinência das intervenções orais e sobre a pertinência das questões formuladas. Se a gente incluir a consulta, qualquer cidadão pode propor alguma coisa totalmente fora de pauta e aí a gente a cada momento tem que consultar o plenário. Como a audiência pública essas audiências têm finalidades específicas, seria interessante que, para bem da condução da audiência, permanecesse como está esse ponto. Nesse caso, ele apresentou a proposta, ele é contra a proposta, vai para a votação. Vai para a votação do plenário. Então, a sala vota. Se o parâmetro que nós estamos decidindo para iniciar a construção é democrática, nós não podemos permitir que o presidente de uma audiência decida quem vai ou não falar. Tanto porque a audiência é pública, o nome está dizendo, é pública. É preciso, se o assunto for um assunto de interesse à audiência, seja consultado, sim, o público da audiência para o companheiro se manifestar. Porque, senão, nós vamos criar aqui um processo de autoridade máxima ao presidente da audiência e vai prejudicar determinadas pessoas. Basta ele não querer que a pessoa fale. Tá certo? Então, para o bem-estar da democracia, para o bem-estar de um processo que nós estamos construindo, nós propusemos de que assuntos referentes à audiência O senhor gostaria, então, que o texto continuasse da forma que está? Com a alteração proposta pelo seu João... Ah, tá. O senhor confirma a alteração que ele está sugerindo. Não. Na verdade, doutora Mara, ele sugere que seja de tempo livre. Tempo livre. Ele deseja que não haja um tempo previamente combinado para determinadas exposições, determinados... Deixa eu só expor uma situação aqui. Lá no outro artigo nós vamos tratar dessa situação de tempo, porque não há como a gente deixar livre, o senhor está entendendo? Porque muitas vezes nós temos aí meia hora para trabalhar esse eixo, para estudar esse assunto. Se houver necessidade, a gente transfere essa responsabilidade para todos os presentes e amplia isso, porque senão nós vamos ter audiências públicas muitas vezes infrutíferas, que a gente alongou demais e não conseguiu o objetivo. Né? Aqueles assuntos que forem extremamente importantes, a gente coloca para a Assembleia, para os presentes, e o tempo é alongado. Mas lá no outro artigo nós vamos tratar melhor dessa situação, mais embaixo. Minutinho que vai levar um. Por isso que eu sugeri que a pessoa que tiver algum assunto a tratar dentro de uma das audiências se inscrevesse, dissesse qual o assunto, a mesa diretora examinaria o assunto e daria um tempo X para ele falar. Quanto tempo você precisa para falar? Meia hora? Vou lhe dar 20 minutos.
Porque o tempo que nós vamos gastar em consultar o plenário dizer sim ou não, já foi um tempo perdido. Enquanto que se inscreve para falar sobre um assunto, digamos assim, resíduos sólidos. Quantos minutos você precisa? Preciso de 15 minutos. A mesa decide e aquela pessoa, quando for falar, ele tem exatamente os 15 minutos para falar. Porque o tempo que nós vamos gastar em colocar em votação pelo plenário e o plenário votar, já se perdeu aí 2, 3, 4 minutos. Deixa eu só elucidar uma situação. Mais abaixo, nós temos essa situação previamente acordada para uma intervenção, para uma exposição, já tem os minutos previamente acordados. Mais embaixo no artigo vocês devem estar vendo que estão com o texto na íntegra aí. Essa situação específica aqui é quando acontecer da doutora Simone estar dando uma palestra maravilhosa. Nós colocamos para ela meia hora, mas o assunto está interessantíssimo e nós gostaríamos de vê-la falar mais. Então, nós colocamos isso para a sociedade, para os presentes, e aí nós acordamos maior tempo para aquele assunto. Tá? Fora isso, lá embaixo já tem previamente acordado o tempo de fala, tá? Só considerando aqui, eu sou Luiz Mendes, da Secretaria de Agricultura. O inciso já está bem claro. Alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário e útil. Essas prerrogativas, o presidente, justamente com a plenária, vão dar continuidade ou não ao assunto. É simples. Então vamos colocar em votação? Sim, gente. Só mais uma intervenção, nós vamos para a votação. Bom dia, me chamo tá? Samuel, estou representando o Conselho de Alimentação. Eu acredito que nesse ponto, de alongar as elocuções, eu acho que seria interessante estabelecer critério. Quanto tempo? Resolveria o problema. Porque colocando tempo, aí... Gente, nós vamos... Mas lá nos critérios tem a questão de réplica, de tréplica, e ela coloca a questão 2 minutos, 1 minuto. Aí seria apenas de colocar quanto tempo mais seria alongado. É isso que eu estou colocando. É isso, tá? Então, acho que está bem claro. Vamos à votação. Nós mantemos o texto como estava, ou se nós vamos incluir lá, quando necessário e útil, consultando a plenária. Tá? Vamos novamente utilizar o olhômetro no levantar de mãos. Quem gostaria que o texto fosse modificado para incluir no inciso 6º, alongar o tempo de eleições quando necessário, considerado necessário e útil, consultando a plenária? Por favor, levantem as mãos. Então, pelo próprio levantar de mãos, mantém o texto como está. Alongar a e seus organizadores. Artigo 12. É condição para a participação nos debates a prévia inscrição. Parágrafo único. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores. Artigo 13. A inscrição deverá ser realizada após a abertura da audiência por meio de ficha de inscrição e encerrar-se-á após a exposição de cada tema. Parágrafo único. A inscrição das perguntas ou sugestões deverá ser realizada por escrito durante a exposição de cada eixo-tema, através de ficha de inscrição. As fichas serão disponibilizadas pelos organizadores da audiência, devendo estas ser entregues aos mesmos num prazo de até 5 minutos após o término de cada exposição. Capítulo 4. Do rito das audiências. Destaque no parágrafo único. Parágrafo único? Sim, aqui do 13. Destaque. A inscrição das perguntas ou sugestões deverá ser realizada por escrito durante a exposição de cada eixo-tema, através de ficha de inscrição.
As fichas serão disponibilizadas pelos organizadores da audiência, devendo estas serem entregues aos mesmos num prazo de até 5 minutos após o término de cada exposição. Porque geralmente essas inscrições escritas, elas são frias. Porque geralmente as pessoas levam essas inscrições para a mesa e quem fala é o pessoal da mesa. Então, para mim, é uma audiência fria. Geralmente as pessoas se inscrevem e falam ao vivo para debater o assunto. Porque se a audiência pública, a pessoa, se tem um determinado tempo, ela utiliza falando. Porque, eu repito, para mim vir aqui só escrever para a mesa, para mim não é uma audiência pública. Porque as pessoas não têm o direito de falar, ela só escreve. E aí eu gostaria de entender isso aí. Porque se é uma audiência pública, claro, eu vou debater dentro do tema, mas eu quero falar. Eu quero olhar para o plenário. Eu quero conviver com as pessoas que têm o mesmo interesse de modificar o município de Barcarena, no seu saneamento e no seu resíduo sólido. Deixa eu só colocar um... Não sei se eu estou equivocada. Não, é porque assim, a inscrição não é a fala. Ah. A senhora se inscreveu justamente para apresentar o seu ponto de vista acerca daquele eixo. Ficarão algumas pessoas de apoio com as fichas. Então, para cada eixo, essas pessoas já vão entregando as fichas para aquelas pessoas que desejam se inscrever para aquele eixo. Tá? Vem a mesa ordena isso e vai dando a oportunidade para que todos exerçam o seu direito de fala, exposição sobre aquele assunto. Se for assim... Só para esclarecer aqui, no artigo 10, já contempla a preocupação da companheira Lindalva, manifestar livremente suas opiniões sobre as questões. Então, o restante, o parágrafo único, é só uma questão de ordenamento, né, para o debate. É isso aí. Perfeito, então foi superado. Na verdade, era apenas uma dúvida tirada pela doutora Mara. Vamos à frente. Vamos lá. Então, tira o destaque e mantém. Capítulo 4 do rito das audiências. A audiência pública terá a seguinte ordem: apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência, leitura e exposição item a item do conteúdo a ser discutido, debates orais, encerramento com a leitura resumida e aprovação dos pontos principais da sessão. Artigo 15. Nos debates, as perguntas recebidas poderão ser respondidas em blocos, conforme sua similaridade a critério do presidente. Artigo 16. Os participantes disporão de 2 minutos após a exposição, determinada no inciso 2º do artigo 14, observada a ordem de inscrição para manifestação, sendo o questionamento lido pelo presidente da sessão ou pessoa por ele designada. Parágrafo único. Será permitida uma intervenção oral de 1 minuto durante manifestação dos participantes, desde que autorizadas pelo presidente da sessão. Artigo 17. Os técnicos do município e de consultoria especializada terão 2 minutos para responder eventuais perguntas dos participantes. O participante terá direito à réplica com tempo de 2 minutos, desde que o questionamento ou observação seja pertinente ao assunto exposto. Parágrafo único. A critério do presidente da sessão, caberá resposta a posterior por escrito. Destaque. 16. Destaque. Artigo 17. Os técnicos do município e de consultoria especializada terão 2 minutos para responder eventuais perguntas dos participantes. Porque eu acho o seguinte, dependendo da pergunta, essa resposta poderá ser um pouco longa. 2 minutos eu acho muito pequeno para que ele responda. E nós sabemos que ele ali é um dos personagens de muita importância, né? As coisas que estão ali, às vezes, tem que ser explicado para o público em geral. A gente que é leigo, né? Então, eu acho que
2 minutos, o tempo pequeno, mas deveria ser ou um pouco mais longo, ou deixar o tempo livre para ele. Tempo livre. Ou aumentar o tempo, ou deixar o tempo livre. O quê? Colocaríamos até 5 minutos. Então seria reformulado assim. Vamos lá. Vamos. Minutinho. Na verdade, a proposta do promotor é só para deixar o texto adequado ali, é só acrescentar... Até 5 minutos, porque já foi combinado no artigo anterior que, se houver necessidade, será alongado, tá? Então, vamos colocar em votação, podemos fazer essa reformulação, essa troca para até 5 minutos para técnicos, levantar das mãos. Quem concorda, levanta a mão com a alteração. Vamos alterar, então. Então, ficou. Os técnicos do município de consultoria especializada terão até... Vamos acrescentar ali, antes do 2, até 5, até 5, aí entre parênteses 5, terão até 5 minutos para responder eventuais perguntas dos participantes. Tá, mantém assim, tá? Artigo 18, nós já lemos. 19. Não é. Peraí. Tá. Os técnicos terão direito à tréplica. Nós vamos alterar também a tréplica do... Para a tréplica do técnico. Mantém 2 minutos para a tréplica? Tá. Então, artigo 20. Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro. Das disposições finais, artigo 21, as opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a audiência pública terão um caráter consultivo, destinando-se à motivação do Executivo Municipal quando da tomada das decisões em face dos debates realizados. Município de Barcarena, 21 de novembro de 2012. Aprovado o regimento? Aprovado. De novo no olhômetro, levantar das mãos. Muito obrigada. Município de Barcarena, 21 de novembro de 2012. Regimento aprovado na primeira audiência pública. Acrescer um artigo. Tem uma proposta para acrescentar um artigo. Seria o quê? Importante. Ele colocou o seguinte, que as questões omissas serão decididas pela plenária. Se houver alguma situação eventual, será decidida por vocês. Oi? Tá. Então, porque já tinha sido aprovada quando o senhor pediu a intervenção. Eu disse, podemos aprovar? Aí, então vamos no olhômetro de novo, levantar das mãos. Já tinha sido aprovado. Oi? Não incluiu. Quando o senhor pediu, já tinha sido aprovado. Ah. Deixa eu
colocar para vocês. Nós já tínhamos aprovado o regimento, né? Essa situação de você colocar pela plenária uma situação que não não foi prevista, o fato de não estar ali no regimento não significa que não vai ser colocado, até porque a Assembleia é sempre soberana, né? Então, havendo alguma situação que fuja ao que a gente tinha pensado, planejado, logicamente vai ser posta para que todos possam ver decidir como conduzir. Tudo bem? Então tá, aprovado o regimento. José Geraldo Dias, presidente do Comitê Executivo. Muito obrigado. Sei que é cansativo, mas é necessário. Muito obrigada. Obrigado, doutora Mara Cardoso. Finalizamos a aprovação do regimento interno e nós gostaríamos de, mais uma vez, registrar que, conforme a determinação do Ministério das Cidades, esta audiência pública está sendo transmitida desde o início, em tempo real, pelo site www.datanewsnet.com. E já tivemos mensagens do Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília e também de várias cidades do estado do Pará, inclusive de cidades que ainda não estão tendo a oportunidade e que já estão vendo em Barcarena o espelho para a realização de audiências públicas também para a construção dos planos de resíduos sólidos e de saneamento básico. Só para efeito de informação, as pessoas que ainda não fizeram o devido credenciamento, é importante, fundamental, tá, que seja feito o registro do seu nome, da sua entidade, ou seja, que seja feito o seu credenciamento. Então, em tempo oportuno, antes do final da audiência, para não tumultuar no final, procure fazer o seu credenciamento lá na mesa com a nossa equipe de apoio. Nós passaremos agora a palestra magna com a doutora Simone de Fátima Pinheiro Pereira. Ela é professora e doutora da UFPA. O tema da palestra é a importância dos planos integrados de saneamento básico e resíduos sólidos para o município de Barcarena. A doutora Simone possui graduação em Engenharia Química e licenciatura em Química pela UFPA, além de especialização em Educação e Problemas Regionais, também pela UFPA, tem doutorado em Química pela UFBA, atualmente é professora associada da UFPA, tem experiência na área da Química, com ênfase em Química Analítica e Química Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: poluição por metais pesados nos recursos hídricos da Amazônia, impactos ambientais causados por indústrias e mineradoras na Amazônia, presença dos metais pesados em indivíduos da região amazônica e outros temas. Ela é líder do grupo de pesquisa de Química Analítica e Ambiental, certificada pela UFPA desde 2000 e coordenadora do Laboratório de Química Analítica e Ambiental da UFPA. Ela também foi consultora do Conselho Nacional de Meio Ambiente, é vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Química e conselheira do Núcleo de Meio Ambiente da UFPA. Atua como revisora de artigos do Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology, Química Nova, Ambiente e Água, além da disciplina ampliada da ciência aquática da Amazônia. Ela já publicou um livro, 14 artigos, 62 trabalhos completos e 76 resumos publicados em anais de congressos. Concluiu a orientação de 15 mestres pelo programa de pós-graduação em Química, onde ingressou em 2003, além de 2 especialistas pelo curso de especialização em Química Ambiental e vários outros trabalhos de natureza ambiental. Esta é a nossa preletora nesta oportunidade. Recebam com uma salva de palmas doutora Simone Pereira. Bom, novamente, bom dia a todos, né? Mais uma vez aqui em Barcarena. Algumas pessoas aqui já estão quase formadas em Química Ambiental, de tanto que ouvem minhas palestras, né? Principalmente o pessoal da comunidade. Antes de iniciar a palestra, eu gostaria que vocês anotassem, tá, uma lei
onde vocês vão ter que ter conhecimento dessa lei para poder construir o plano de resíduos e também de saneamento. É a Lei 12.305, de 2011. Quem não tiver internet, o seu Petronilo e a dona Cleide receberam cada um uma cópia da lei. No Brasil, a gente se enrola tanto com tanta lei que tem aqui, que a gente acaba não sabendo, afinal, como cumpri-las, não é? E a lei de resíduos sólidos, que é a que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela deve ser de conhecimento de todos. Portanto, por favor, né, quem não tiver internet, depois da audiência, pode pegar com a dona Cleide ou com o seu Petronilo a cópia da lei para xerocar. É evidente que a gente não tem uma cópia da lei para dar a todos vocês. Mas é importante que vocês leiam, discutam nas suas comunidades cada um dos itens que estão nessa lei, porque é a partir dessa lei que as coisas, eu espero, irão mudar nos nossos municípios do estado do Pará. Eu gostaria, né, de começar a palestra primeiro falando que o Pará, o estado do Pará, é o estado da União que tem os piores índices de saneamento. Embora nós estejamos aqui na maior bacia hidrográfica do planeta, existem pessoas na nossa região e no nosso estado que não dispõem de água. Né? O João Bosco falou sobre a questão da água encanada, que é mentira esses índices do IBGE, que apontam alguns municípios do estado com 100% de água nas residências, quando a nossa realidade é totalmente diferente. Além do que, não é só ter água na sua casa, é a qualidade da água que importa. Adianta você ter água na sua casa e quando vai ver, ela está cheia de ferro, cheia de coisas que você não sabe nem o que é, cheio de cheiro, né? Às vezes a água tem cheiro. Quando ela deveria ser inodora, ela não deveria ter gosto, ela não deveria ter nada disso. Então, nós temos péssimos índices de saneamento, porque é importante fazer os planos de saneamento e também de resíduos. Ninguém faz nada nesse mundo sem planejamento. Se você tenta fazer, ou vai sair errado ou não vai sair exatamente do jeito que você gostaria. Então, é necessário fazer o plano. Mas esse plano tem que ser construído pela sociedade. Cada um de vocês vai ter responsabilidade. Não é só a prefeitura, não são só as indústrias, os órgãos públicos, Ministério Público, não. Todos nós, cada indivíduo que está aqui nesse momento, vai ter a sua responsabilidade. E como a Mara falou, as mulheres, as mães que têm os filhinhos, que agora vão crescer nessa nova ótica, nessa nova realidade, essas mães terão um papel fundamental. E, logicamente, a nossa escola, onde essas crianças serão educadas. Então, tem que haver esse rompimento desse paradigma. Nós não podemos mais viver como nós vivíamos no século XIX. E é exatamente isso que essa lei veio para tentar mudar. Hoje em dia, você anda pelos bairros, você ainda encontra esgoto a céu aberto. E isso não deve mais continuar. Os órgãos públicos, a prefeitura, os nossos dirigentes, têm que entender que a aplicação dos recursos do município em saneamento significa retorno em saúde. O saneamento está diretamente ligado à questão de saúde. Se você adoece, é porque você bebe água contaminada. Se você adoece, é porque as crianças brincam em locais inadequados, com esgoto caindo, sendo despejados de qualquer forma. Então, eu gostaria de iniciar minha palestra com essa fala e vamos lá ver o que é que eu trouxe para ver se vocês gostam. Por favor, eu já sei que está perto do meio-dia, mas vamos tentar ser o mais breve possível e usar essa meia hora aí que ainda nos resta. Bom, então, eu costumo dizer que o problema ambiental maior, né, da Terra é a presença do ser humano. A relação do homem com a natureza nunca foi muito boa. Né? Da natureza você extrai tudo, né? Mas, no entanto, nós deixamos muito.
né? Tá claro, vocês não vão ver meu laser. Então, você vê ruas cheias de lixo, né? Nós estamos aqui bebendo água, né? E vocês estão vendo, nós estamos produzindo resíduos, mesmo numa audiência pública que trata do tema. É impossível o ser humano pensar que ele nunca mais vai conseguir, né, produzir resíduos. Os resíduos estão por aqui. Por onde o homem passa, ele deixa a sua marca. Pode passar. Isso vem agravando com o crescimento da população humana, né? Há uma previsão que em 2030 nós seremos 10 bilhões de pessoas. E aí está também a falta de planejamento familiar, né? As pessoas às vezes têm filhos sem planejamento. Então a gente precisa planejar até isso, né? Porque se você não tem como criar os filhos, por que você acaba fazendo as coisas sem planejar? Então, você tem que fazer o planejamento. Primeiro, vamos planejar para depois fazer a efetivação da nossa família. Pode passar. Bom, a gente, como falou, que o ser humano, ele fica onde passa deixando, né, a sua marca. Os tipos de resíduos que são gerados pelas atividades humanas, eles são de 3 tipos. Sólidos, líquidos e gasosos, pela sua forma, né? Existem outras classificações, mas essa é a classificação devido à sua forma. Assim, quando você fala em resíduo, você não está falando só de resíduo sólido, que é o material, o plástico, o vidro, o papel que você produz, mas de todos os resíduos de uma forma geral. Pode passar. Esses são os nossos lixos urbanos, né? Você tem alguns lixos aí que não existiam há 2 séculos atrás, né? Como os plásticos, as borrachas, sendo que esses novos produtos, eles acabam ficando no ambiente aí por centenas de anos e até milhares de anos, né? Então, esses resíduos a gente produz no nosso dia a dia, e quando a gente pega esse resíduo e joga no lixo, aí a gente passa para a prefeitura a destinação desse lixo. Ou seja, a gente deixa de ter responsabilidade e passa para a prefeitura aquela responsabilidade. Com a nova lei, isso vai deixar de acontecer, porque esse lixo que não é lixo, ou seja, o lixo reciclado, ele não vai poder mais ser jogado nos nossos... na nossa caixa de lixo, na nossa lixeira, ele vai ter que ser destinado já na nossa residência. Pode passar. Os restos de comida, ou seja, aquilo que sobra, né, de material orgânico, esse ainda pode ser jogado no lixo, né? Porque aí a compostagem, de fato, deverá ser feita pela prefeitura. Pode passar. O lixo hospitalar já é considerado um lixo especial, né? Então, o lixo hospitalar continua, né, a ter um tratamento especial. Fora dessa lei, só o lixo radioativo. Esse lixo não entra na Lei 12.305, porque ele já tem uma legislação específica. Não é o nosso caso, não é o caso do município de Barcarena, graças a Deus. No nosso estado, a gente não está ainda gerando esse tipo de resíduo. Bom, aí é um problema, o lixo eletrônico. Agora, com o avanço, né, da tecnologia, e hoje em dia todo mundo pode ter um computador, ninguém quer ter mais aquele tipo de monitor, não é verdade? Todo mundo agora quer LCD. Então, o que é que você faz? Você joga lá no meio da rua. No primeiro montinho de lixo que você encontra, você despeja lá, né? Pode passar. Barcarena tem uma particularidade. Além do lixo doméstico, né, do lixo que nós todos produzimos, aqui vocês têm indústrias, que já a gente pode chamar de polo industrial, ainda não instalado, mas de fato é um pool de indústrias, e essas indústrias também produzem os seus resíduos, né, como, por exemplo, o resíduo de caulim. Pode passar. E também a lama vermelha. Né? Para vocês terem uma ideia, hoje em dia, né, a Alunorte sozinha, ela produz em torno de 5 milhões de toneladas de alumina, portanto, tirando uma paridade de 1 para 1, produz também 5 milhões de toneladas de lama vermelha por ano. Né? E aí nós vamos ter ainda a CAP e outras indústrias que virão
para cá no futuro e nós teremos aí um problema também a tratar, que é a questão do resíduo industrial. Pode passar? Bom, os resíduos, eles se decompõem em tempos variados, dependendo do resíduo, né? O plástico, o papel. Então, isso aí é de conhecimento, porque desde da escola, né, nós estamos aí tomando conhecimento. Alguns mais e outros menos tempos. Por isso que a tecnologia, ela tem avançado para substituir alguns desses materiais, como, por exemplo, as sacolas oxibiodegradáveis, que vêm substituir as sacolas comuns de plástico, né? Então, existe a tecnologia está avançando, e assim, no futuro, nós teremos materiais que sejam sustentáveis. Pode passar? A consequência da disposição incorreta do lixo no ambiente, ele causa, né, poluição e também causa contaminação do ambiente. Aí vocês me perguntam, mas Simone, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Né? Porque quando a gente fala que a água do rio está poluída, a gente não distingue, né? Ela está poluída e acabou-se, mas não é verdade. Para a gente dizer que uma água de rio está contaminada, é necessário que na água daquele rio sejam identificados seres